rapaziada, eu sou o professor de língua portuguesa David Xavier, diretor do portal Educaon, e agora eu vou trazer mais uma dica quentíssima de concurso, uma dica importantíssima para você que quer prestar um concurso. Galera, vocês têm até 5 minutos para entender mais um tópico. Perdi um minutinho falando aqui, mas não tem problema não, porque as coisas são simples, é estudar assim, de forma muito objetiva. Vamos dar uma olhadinha na questão aqui rapidinho? Primeiro é o seguinte, observe comigo só uma coisa. Quando eu falo a frase assim, professor explicará a matéria, o professor tem função sintática de sujeito e a matéria tem função sintática de objeto direto. E esta frase está na voz ativa porque o sujeito é quem pratica a ação, o professor que praticou a ação de explicar. Agora eu vou fazer a voz passiva. Aí o sujeito já passa a sofrer ação. Na voz ativa o sujeito pratica e na voz passiva o sujeito sofre. A matéria será explicada pelo professor. Na voz passiva, quem é que está praticando a ação de explicar? Ela será explicada por alguém. Quem vai praticar a ação é o próprio professor. E quem pratica a ação na voz passiva é chamado de quê? Agente da passiva. Show de bola. Aí vamos dar uma olhadinha nessa questão aqui rapidinho. Olha aqui. O crime cometido por uma dupla de fazendeiros, aí ele fala: faltava reparar a injustiça cometida pelos militares. Lindo! Vem aqui. Na forma de uma portaria assinada pelo ministro da Justiça. Ótimo. Aí ele pergunta: as expressões pelos militares e pelo ministro da Justiça foram empregadas com a mesma função sintática. Essa questão aqui está certa. Os dois aqui são agentes da passiva. Repare uma coisa. Quando você tiver o agente da passiva, ele necessariamente vai ter que aparecer numa frase de voz passiva, como vocês estão vendo aqui. A matéria será explicada pelo professor. Na voz passiva, o sujeito sofre ação. E quem pratica a ação, aqui no caso de explicar, é o professor, que é chamado de agente da passiva. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Ó. Faltava reparar a injustiça. A injustiça, ela sofreu ação de ser cometida. Se ela sofreu ação, a voz é passiva. E ela sofreu ação de ser cometida pelos militares, que é chamado de quê? Agente da passiva. Aí você vem aqui. Na forma de uma portaria assinada. A portaria, ela praticou ou ela sofreu ação de ser assinada? Ela sofreu ação. E se ela sofreu ação, ela está na passiva. Sofreu ação de ser assinada por quem? Pelo ministro da Justiça. Se o ministro praticou a ação de assinar, essa frase, como é de ideia passiva, esse cara vai ser chamado de agente da passiva. Ou seja, os dois apresentam exatamente a mesma função. Agora anota o OBS aí, por favor, rapidinho. Coloca assim. Todo termo que pratica ação dentro de uma frase, todo termo que pratica ação dentro de uma frase será sujeito ou agente da passiva. Todo termo que pratica ação dentro de uma frase ou será sujeito ou será agente da passiva. Sabe qual é a diferença entre eles? Que quando for sujeito, o núcleo não pode ter preposição, e quando estiver praticando ação e tiver com a preposição, ele obrigatoriamente será agente da passiva. Ou ele pratica ação sem preposição para ser sujeito, ou pratica ação com preposição para ser agente da passiva. Se aqui você tivesse observado isso, pelos militares, pratica ação com preposição, só pode ser agente da passiva. Pelo ministro, pratica ação com preposição, só pode ser agente da passiva. Você já teria certeza de que essa questão está certa. E assim a gente fecha mais uma rapidinho com o professor David Xavier. Falou, rapaziada? Valeu!